Então, vamos dar início à nossa aula. Se alguém não se importar em me confirmar que a tela está bem visível para todos. Tá ok, professor. Tá ótimo, então. Então, dentro desse terceiro grande tema da nossa disciplina, que é lógica, vamos já para a segunda parte desse tema, onde nós vamos usar algumas coisas que nós já vimos na aula anterior. Vamos então para o conceito de argumento. Bom, quando você fala em argumento, obviamente você não se refere a um argumento inválido. Um argumento inválido não é propriamente um argumento, né? Toda argumentação, né, já tem que ser uma argumentação válida. Então, uma argumentação que não é válida, na verdade, nem poderia ser chamada de argumentação, porque ela falha, né? Mas, de qualquer forma, na linguagem coloquial, a gente costuma falar de argumento válido e de argumento inválido, que na verdade não é um argumento, que o argumento, por definição, tem que ser válido, né? Mas deixando essas filigranas linguísticas de lado, né? O que vem a ser um argumento? Então, um argumento pode ser representado simbolicamente dessa forma aqui. Eu tenho uma premissa 1 e uma premissa 2 e uma premissa 3 e assim por diante, e uma premissa N, e a conjunção dessas premissas implica numa conclusão que. Essa é a representação de um argumento. Essas premissas são proposições que são dadas, né? Também são chamadas de hipóteses, tá? E que é a conclusão. Então, a gente pode dizer que a parte esquerda aqui do sinal de implica, tá? Essa parte esquerda aqui, a conjunção das premissas ou das hipóteses, implica, logicamente, a conclusão que. Você pode falar também que a conclusão que pode ser deduzida logicamente dessa conjunção das N premissas. Essa fórmula bem formada, proposicional, né, porque P1, P2, P3, etc., são proposições simples ou compostas, né, vai ser um argumento válido quando for uma tautologia, ou seja, você vai montar a tabela verdade e para qualquer valor das variáveis dos símbolos proposicionais que estiverem envolvidos aqui do lado esquerdo, né, e também do lado direito, você vai montar a tabela verdade e todas as linhas vão produzir verdadeiro. Eu deixei aí algumas tabelas verdade no gabarito dos exercícios que eu propus na aula anterior. E a própria aula anterior tem umas tabelazinhas verdade ali, alguns exemplos, né? Então, para testar se é uma tautologia, o que a gente pode fazer? Usar a tabela verdade, isso a gente já sabe fazer. Nós aprendemos a fazer isso na aula anterior. Ou a gente pode usar umas regras de dedução, tá? Que eventualmente pode ser mais rápido do que fazer uma tabela verdade. Por quê? Porque essas regras de redução, desculpem, essas regras de dedução e não de redução, elas vão modificando as fórmulas, mas preservando o valor lógico delas.
de tal forma que você consegue chegar na conclusão. Se você optar pela tabela verdade, embora seja uma coisa mecânica, fácil de fazer, pode ser que o número de símbolos proposicionais seja muito grande. Então, a gente sabe que o número de linhas na tabela verdade é 2 elevado a k, onde k é o número de símbolos proposicionais. Então, se você tiver apenas 5 símbolos, sua tabela verdade vai ter 2 elevado a 5, 32 linhas para fazer. E essas linhas podem ser bem complexas, porque essas fórmulas aqui elas podem envolver vários literais, vários conectivos, né? Tá certo? Porque cada premissa dessa pode abrir um parênteses aqui e ter várias coisas aqui dentro. E aí embora seja mecânico, pode ser muito trabalhoso. Então as regras de dedução podem significar um recurso mais rápido. Você vai começar com essas hipóteses, que são supostas verdadeiras, e vai tentar aplicar as regrinhas de dedução para chegar a essa conclusão Q aqui do lado direito. Isso se dá através de uma sequência de demonstração. Então, uma sequência de demonstração vai ser uma sequência de fórmulas bem formadas, na qual cada uma dessas fórmulas é uma hipótese ou é o resultado de se aplicar uma das regras de dedução do sistema formal a fórmulas anteriores na sequência. Isso aqui está muito complicado se você ler esse quadrado aqui. Isso aqui é muito complicado, muito teórico, muito genérico. Então vamos esquematizar. Eu tenho uma hipótese ou premissa, outra hipótese, até chegar à enésima hipótese. E aí, usando essas hipóteses, eu consigo aplicar uma regra e obter uma nova fórmula 1, aplicando uma regra de dedução a algumas premissas anteriores. Depois, eu consigo uma fórmula 2, aplicando todas as anteriores, posso usar qualquer uma das anteriores, para deduzir essa fórmula 2. Vou fazendo assim, vou obtendo novas formulazinhas, sempre podendo usar todas as anteriores, até chegar na conclusão, finalmente. Então, se eu chegar na conclusão, então o argumento é válido. Se eu consigo chegar na conclusão, o argumento é válido. Eu sei que isso aqui tudo está muito árido, mas a gente vai ter vários exemplos logo, logo. Tá? Vamos ver que regras a gente pode usar. As equivalências permitem que fórmulas individuais sejam reescritas mantendo o mesmo valor lógico. Uma primeira regra. A inferência permite deduzir novas fórmulas a partir de fórmulas anteriores na sequência. Então, vamos ver primeiro exemplos de equivalências e depois exemplos de inferências. Senão vai ficar tudo muito assim no ar, tá bom? Vamos ver as equivalências. Se você tiver numa sequência uma expressão P e Q, você pode trocar por Q e P, usando a regra da comutatividade, que chamamos de com. Ou o contrário, eu tenho P ou Q, o contrário não, né? Eu vou trocar a conjunção pela disjunção. Se eu tenho P ou Q, eu posso escrever lá na frente Q ou P, inverter a ordem, porque isso vai me facilitar o raciocínio. Posso também usar a associatividade. Eu posso fazer P ou Q ou R. Isso é equivalente a P ou Q ou R, mudando a ordem de cálculo. E também usando a conjunção.
P e Q e R, eu posso trocar por P, I, Q e R. Isso é associatividade. Tá? Também posso usar as leis de De Morgan. Não P ou Q, eu posso trocar por não P e não Q. Essa regrinha eu já dei na aula passada. E a outra lei de De Morgan, não P e Q, você pode trocar por não P ou não Q. Esse exemplo aqui, por exemplo, estava no exercício da aula passada. Suponha que P seja a sentença rosas são vermelhas e que seja a sentença violetas são azuis. E isso aqui então seria rosas são vermelhas e violetas são azuis. Se eu negar isso, que isso aqui é o símbolo de negação, eu nego. Se eu negar que rosas são vermelhas e violetas são azuis, eu vou concluir então que ou rosas não são vermelhas ou violetas não são azuis. Tá? Então, se eu negar isso, eu tenho isso aqui. É um exemplo que vem de um exercício que eu passei na aula anterior, que está lá no gabarito. Tá bom? Eu também posso usar essa expressão P implica Q, ela tem o mesmo valor lógico, ela equivale a negar P ou Q. Eu até já fiz a tabela verdade disso na aula passada e mostrei que são coisas equivalentes. Eu posso também trocar a expressão P por negação da negação de P. Que a negação da negação de P equivale a P. E P equivale à negação da negação de P. Tá? Então, digamos que P seja rosas são vermelhas. Isso aí é equivalente a dizer que não é verdade que as rosas não são vermelhas. Ou seja, as rosas são vermelhas. Isso é negar a negação. Então, essa regra é chamada dupla negação, DN. E aqui eu tenho a absorção, que eu também expliquei na aula passada. Essa expressão equivale a essa, e a moral da história é que Q não faz diferença para o cálculo dessa expressão. O valor dessa expressão simplesmente se reduz ao valor lógico de P. Então, P, I, P ou Q é equivalente a P. Tá? E a segunda aqui, P ou P e Q é equivalente a P. O valor lógico de Q não interessa. Então, sempre que eu encontrar nessa minha sequência acima alguma dessas formulazinhas aqui, eu posso trocar lá na frente por essa expressão equivalente. Aí você vai falar, mas isso aqui está muito complicado. Calma que eu já vou passar os exemplos. Tá? Tem mais algumas regras. É só decorar, não precisa saber, nem decorar sequer, basta saber que tem essa tabela com essas regras. PIP é equivalente a P, POP é equivalente a P, isso chama a regra idempotente. PI, verdadeiro, true, é equivalente a P. E P ou falso é equivalente a P. P sem somente CQ é equivalente a P implica Q e Q implica P. Isso é chamado de bicondicional. A de cima é a identidade. É como se fosse que o verdadeiro é um elemento neutro para o E. E o falso é um elemento neutro para o OU. Assim como o zero é um elemento neutro para a soma e o 1 é um elemento neutro para a multiplicação, o verdadeiro ou true é um elemento neutro para o E, ele não muda o valor,
e o falso é um elemento neutro para o ou, para disjunção. P implica que, você pode trocar por essa seguinte coisa equivalente: não P implica não P. Tá? É a contrapositiva. Tá? Isso aqui pode ser visto em linguagem, por exemplo, da seguinte maneira: faz sol implica está calor, né? Por exemplo. Não, vamos pegar uma coisa melhor. Faz sol implica vou à praia. Faz sol implica vou à praia. Então, se não que, quer dizer que não vou à praia. Não vou à praia, portanto, implica que não está sol. Porque se estivesse sol, eu iria à praia. Mas como eu não fui à praia, isso implica que não está sol. Por quê? Porque se estivesse sol, eu teria ido. Então, essas coisas são equivalentes. Tá? O valor lógico disso, dessas expressões, é o mesmo. E com isso eu faço uma pausa. Sei que, por enquanto, nem dá para perguntar nada, porque é muita informação. Mas, como eu falei, essas informações você não precisa decorar. Basta saber que elas existem e entender mais ou menos intuitivamente o que elas querem dizer. Vamos dar um exemplo bem simples. Suponha que uma hipótese de um argumento usa essa fórmula aí. Não A ou não B, entre parênteses, ou C. Então, o que seria uma sequência de demonstração para um argumento? Então, eu poderia começar com os seguintes passos. Eu poderia começar com essa premissa, que é uma hipótese. Essa é a minha hipótese. Aí, no passo 2, eu posso trocar o que está dentro do parênteses por isso aqui. Porque eu já vi num slide anterior que não A ou não B é equivalente a não A e B. O que é isso, pessoal? É De Morgan. Só voltar aqui. Acho que eu passei do. Aqui. Eu apliquei De Morgan. Tá? Eu troquei isso por isso no meu argumento. Andando para frente novamente. Eu troquei o não A ou não B, usando o De Morgan, eu troquei por não A e B. Então, eu usei, a partir da Fórmula 1, eu apliquei De Morgan. Aí eu continuo com o meu argumento. Agora, olha o que eu tenho aqui. Não alguma coisa ou C. Isso aí é equivalente a alguma coisa implica C. Esse alguma coisa é o A e B que está dentro do parênteses. Então, não A e B ou C é equivalente a A e B implica C. De onde você tirou isso? Fórmula do condicional. Não P ou Q é equivalente a P implica Q. Essa é equivalente a essa e essa é equivalente a essa. Eu posso trocar essa por essa ou essa por essa. Então, quem é o meu P aqui? O meu P é esse cara. O meu Q é esse cara. Então, eu tenho não P ou Q. Isso troca por P implica Q. Então, eu apliquei a regra da condicional na fórmula número 2. E aí eu cheguei que A e B implica C. Eu cheguei nessa conclusão aqui. Tá certo? Eu tenho aqui uma hipótese
hipótese ou premissa, A e B, e a minha conclusão é C. E assim eu vou fazendo. Eu falei as regras de equivalência, mas nós temos também regras de inferência, que é quando você aplica uma sequência de hipóteses, você tira uma conclusão. Vamos ver quais regras são essas. Eu digo que esse A sobre B, aqui o slide está um pouco ruim, dizemos que A sobre B é uma regra de inferência, quando A implica B, é uma tautologia. Eu teria que passar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Tá? Então quer dizer que A implica B. Olha aqui minhas regras de inferência. Se você tiver que P é verdade e que P implica Q, então você deduz Q. Né? Bom, o que você tem aqui? Eu tenho que se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Só que P é verdadeiro. Então Q é verdadeiro. Isso chama-se modus ponens. Se P implica Q, P implica Q, e P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Por exemplo, se fizer sol, vou à praia. Só que está sol. Então, o fizer sol é verdadeiro. Então, eu deduzo que vou à praia. Tá? Agora tem também o modus tollens, que é MT. Se temos que P implica Q, mas que Q é falso, então P é falso, não P. Por quê? Porque eu tenho que P implica Q. Só que Q não é verdade. Então P não pode ser verdade. Porque se P fosse verdade, Q seria verdade. Tá certo? Então, voltando ao exemplo, se faz sol, então vou à praia. E eu não fui à praia, então é porque não fez sol. Porque se fizesse sol, eu iria à praia. Esse é o modus tollens. Outra regrinha. Se P é verdade e Q é verdade, então P e Q é verdade. Tá? Muito bem. Se P e Q é verdade, é porque as duas são verdadeiras. É só pegar a tabela verdade da conjunção do E. Então, se P e Q é verdade, então você pode deduzir que P é verdade. Porque as duas são verdadeiras. Da mesma forma, se P e Q é verdade, então Q é verdade. Porque isso aqui só dá verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Então, isso aqui chama-se simplificação. Se P é verdade, você pode deduzir que P ou Q é verdade. Por que isso? Porque P ou Q é verdadeiro se um dos dois for verdadeiro. Mas acontece que eu assumi que P é verdadeiro. Então Q é verdadeiro. P ou Q é verdadeiro, desculpe. Isso chama-se adição. Tá? Outra regrinha. Dessa regra aqui, se P implica Q é verdadeiro, você deduz que P implica P e Q. Tá? Isso chama-se absorção. Se você fizer a tabelinha verdade desse lado e desse lado, você vai ver que isso tem o mesmo valor lógico. Não importa o valor de Q. Tá? Agora tem uma regrinha também muito usada em argumento, que é o silogismo disjuntivo. Se você sabe que P ou Q é verdade, mas P não é verdade, então você conclui que Q tem que ser verdade. Não é verdade? Olha só. P ou Q é verdadeiro. Então, pelo menos um dos dois tem que ser verdadeiro, pela tabela do ou. Mas só que
P não é verdadeiro. Então, obrigatoriamente, o Q tem que ser verdadeiro. Você deduz isso. Da mesma forma, se P ou Q é verdadeiro, mas Q não é verdadeiro, então o P tem que ser verdadeiro para garantir a validade de P ou Q. Tá bom? Outras regrinhas que você pode usar, o silogismo hipotético. Se P implica Q e Q implica R, então P implica R. É tipo uma propriedade transitiva. Se fizer sol, vou à praia. Se for à praia, eu nado no mar. Então, se fizer sol, implica que eu nadei no mar. É tipo uma coisa transitiva. Tá? Se P implica Q, R implica S, e P ou R é verdadeiro, uma das duas premissas dos antecedentes é verdadeiro, então ou Q ou S também é verdadeiro. Isso chama-se dilema construtivo. Observem de novo. P implica Q, R implica S, isso P ou R é verdade. Então, se o P for verdade, eu deduziria Q. Se o R for verdade, eu deduziria S. Então, Q ou S tem que ser verdade. Dilema destrutivo. Se P implica Q, R implica S. Mas não é verdade que e ou não é verdade que S, então você conclui que não P ou não R. Isso chama-se dilema destrutivo. Tá? Veja, é verdade que P implica Q, é verdade que R implica S. Só que ou Q não é verdade, ou S não é verdade. Uma dessas duas não é verdade. Ou esse consequente não é verdade, ou esse outro consequente não é verdade. Isso significa que um desses dois antecedentes também não pode ser verdade. Então, ou a gente tem que não P é verdadeiro, ou não R é verdadeiro. Inferência por casos. Se eu tenho que P implica Q e R também implica Q, então P ou R vai implicar Q. Tá bom? Porque eu junto esses P e R num caso só. Atenção que aqui não é colocar E, não, é colocar OU, para dar certo essa inferência. Tá? Ótimo. E se eu tenho que P implica Q ou R, mas R não é verdadeiro, então P implica Q. É a inferência por eliminação. Tá? Então, P implica Q ou R, mas R não é verdade. Então, P implica Q. Somente isso. Aí você deduz essa regrinha aqui. Tá? Muito bem. Com as regras de equivalência, o que acontece com elas, olhando para aquela tabela? Vou voltar para as regras de equivalência. Elas permitem substituição em qualquer direção. Tanto eu posso trocar essa por essa, como eu posso trocar essa por essa. E assim por diante. Posso trocar isso por isso, ou isso por isso. Então, são trocas em duas direções. Tá? Então, isso pode ser trocado por isso, ou isso pode ser trocado por isso. As regras de inferência, não. Tá? Porque é verdade que P implica P ou Q. É uma regra de inferência que está lá na tabelinha. Que regra é essa? Vamos voltar. É a regra da absorção. Tá? Essa regrinha aqui é verdadeira.
tá bom? Mas se você trocar a ordem, isso não é sempre verdadeiro. Né? Ou que implica P, nem sempre, tá? Ah, então você não pode aplicar a regra no sentido inverso. Tá? Isso aqui também não pode ser feito, tá bom? Bom, pessoal, depois de ver esse monte de regras, eu vou parar um pouco, respirar, que eu já falei muito. E vamos começar a tornar a coisa mais fácil. Usando todas essas ferramentas, essas extensas ferramentas que a gente acabou de discutir, eu quero provar esse argumento aqui. Onde estão as minhas premissas? Minha primeira premissa ou hipótese é A, depois vem o E, que vai ligar com a segunda premissa. A segunda premissa é que B implica C, depois vem outra conjunção. A terceira premissa é essa grandona aqui, que está entre colchetes. A e B implica D ou não C. Terceira premissa. Desculpem. E a quarta premissa é B. Então, eu tenho 4 hipóteses. Então, se eu tiver essas 4 hipóteses, todas elas em conjunto, fazendo a conjunção de todas elas, eu vou concluir D. Isso implica que D é verdade. Vamos verificar. Primeiro, eu queria apenas dizer que eu posso escrever esse argumento como uma regra dessa forma. Primeira premissa ou hipótese, segunda premissa ou hipótese, terceira premissa ou hipótese, quarta premissa ou hipótese, todas elas separadas por vírgulas. Disso tudo, esse símbolo aqui você pode dizer, disso tudo infere-se D, tá? Eu vou começar escrevendo assim. Você escreve as linhas quantas forem as hipóteses. Então você escreve aqui 1, A é a primeira hipótese. 2, B implica C, segunda hipótese. 3, essa premissa maior aqui, A e B implica D ou não C, terceira hipótese. E B, quarta hipótese. E agora eu vou começar a aplicar minhas regras para tentar obter D. Isso aqui está seguindo aquele esquema que eu falei lá no começo da aula, vou até voltar. Isso aqui. Escreva a primeira hipótese, segunda hipótese, terceira hipótese, escrevo todas as hipóteses, uma em cada linha. E aí eu vou começar a fazer as deduções até chegar à conclusão aqui embaixo que eu quero chegar. Indo para frente. Escrevo as minhas 4 hipóteses. Vamos começar então. O que eu poderia fazer? Como é que eu posso simplificar isso de alguma forma? Aí você vai olhar para isso, vai pensar, caramba, não sei nem por onde começar. O que eu vou fazer? Aí você tem que pegar aquela tabelinha e ver o que você pode aplicar daquelas regras todas de equivalência ou inferência. Qual delas você pode aplicar? Eu já estou vendo uma bem fácil. Olha aqui. Se você tem aqui que se B for verdade, então C é verdade. B implica C. Por outro lado, B é verdade. Logo, você vai concluir que C é verdade. Né? Lembra que se B é verdade
e B implica C, então C é verdade. Você vai escrever aqui na linha 5, você concluiu C. Aqui você escreve a regra que você usou. Como que você escreve? Da seguinte maneira, eu peguei a fórmula 2, peguei a fórmula 4 e apliquei modus ponens e concluí C. Então já estou começando a andar, comecei a concluir as minhas novas fórmulas, tá? Bom, agora o que a gente vai poder concluir? Eu tenho aqui que A é verdade e que B é verdade. Eu tenho A e B. Daí eu posso concluir que A e B também é verdade. Ok? A e B é verdadeiro quando tanto A como B são verdadeiros. Só que A vale, ó. A é válido. E B também é válido. Logo, A e B é válido. Então, estou fazendo o seguinte, eu estou pegando a fórmula 1, estou pegando a fórmula 4 e estou fazendo a conjunção das duas, aquela regrinha chamada conge. Onde que ela está? Vamos voltar, ela está lá nas inferências. Essa daqui. Se P é válido e Q é válido, então P e Q é válido. Você deduz P e Q. Você aplicou essa regra conge. Andando. Agora, hein? Agora, olha só que interessante. Aqui eu tenho um certo P, na linha 3, um certo P implicando um certo Q. E na linha 6 eu ganhei de presente ó, que o P, o antecedente, vale. Logo, o consequente vale. Eu vou usar o modus ponens de novo. Assim como usei modus ponens com 2 e 4, agora eu posso usar o modus ponens com 3 e 6, que aqui eu tenho um P, olha ele aqui, e um Q. Então eu vou concluir o Q. O que eu fiz aqui? Eu peguei a fórmula 3, que é um P implica Q, e peguei a fórmula 6, que é o P. E daí eu concluí o Q. Então, de 3 e 6, e aplicando o modus ponens, eu obtenho isso aqui. Só que agora, o que é D ou não C? Você pode inverter para ficar mais fácil de ver, usando a comutatividade. Olha, peguei a fórmula 7 e inverti, porque o ou é comutativo. E agora, o que é não C ou D? Se vocês lembrarem bem, isso equivale exatamente a C implica D. Peguei a fórmula 8 e apliquei a regrinha do condicional, que é uma regrinha não de inferência, mas de equivalência. Veja, eu posso trocar o 7 pelo 8, aplicando uma equivalência, que é a equivalência da comutatividade. E agora eu posso trocar o 8 pelo 9, usando a equivalência do condicional. Vou voltar lá para essa equivalência, eu volto. E a equivalência do condicional, eu posso trocar não P ou Q, posso trocar por P implica Q. Eu troquei não P ou Q por P implica Q. Então, em cima do 8, eu apliquei o condicional. Agora acabou, né, pessoal? Finalmente, vou aplicar o modus ponens de novo. Olha, eu tenho que C implica D é válido, mas C é válido. Então, D é válido. Tá? Isso aqui está me dizendo que se C for válido, então D é válido. Mas C é válido, então D é válido. Então, eu tiro D.
aplicando o modus ponens em 5 e 9. Apliquei modus ponens em 5 e 9. E concluí o D, que era o que eu queria. Eu queria fazer um monte de coisas aqui para concluir o D aqui no fim. Tá? Então, eu consegui provar o argumento, usando todas aquelas fórmulas tabeladas. Vou fazer uma pausa e saber se alguém quer perguntar alguma coisa. A resposta final fica assim, professor? Sim, a resposta final é essa. Você ainda pode desenhar aqui embaixo, né, um bonequinho, um emoji de sorriso, dizendo consegui provar no final da sua demonstração. Comemoração, né? Tá certo. Comemoração, exatamente, porque o que o exercício pede? Provar que esse argumento é verdadeiro. E eu provei, eu escrevi todas as premissas, fui trabalhando, cheguei aqui no D. Aí aqui embaixo você escreve, provei, e bota uma carinha de sorriso. Então, é isso que você tinha que fazer. Tá? Beleza, obrigado. Pessoal, isso aqui, primeira vez que eu vi isso na minha vida, eu achei isso aqui bem complicado. Então, não se preocupe. O primeiro exemplo é assim mesmo, nem eu posso exigir, né, que vocês já sejam craques em fazer essas deduções. É tudo questão de praticar e de fazer treino. Tá bom? Então, não se preocupem se isso aqui ainda está um pouco nebuloso. A gente pode fazer mais exemplos. Olha só, esse outro argumento aqui. Tenho 3 premissas, 1, 2, 3. E quero provar essa conclusão. Então, vamos lá. Escrevo isso assim. 3 premissas separadas por vírgula. Aquelas estão separadas por E. Né? E a conclusão aqui embaixo. Você começa. Premissa ou hipótese. 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 Essa, escrevi aqui. Essa, escrevi aqui. E essa, escrevi aqui. Bom, e agora, pessoal, por onde nós começamos? Né? Então, vamos lá. A minha primeira sugestão seria deduzir não que era que eu apliquei. Eu fiz uma simplificação na Fórmula 1, porque se P e Q é válido, então as duas têm que ser válidas. Então eu concluo aqui não que. O caminho aparentemente tortuoso que eu vou usar para concluir isso aqui, tá? Não deve deixar vocês assim assustados. Só com a prática que você vai tentando, tenta essa, tenta aquela, né? Eu vou mostrar uma forma de fazer que também não é única. Você pode ter outros argumentos que também permitem concluir que P e não S, né, é dedutível. Vamos lá. Na Fórmula 1 eu fiz a simplificação. Agora eu vou inverter, tá, as duas proposições aqui, Q e não R, da Fórmula 2. Vou usar mutatividade. Dessa daqui, eu posso usar condicional, que é uma outra equivalência. Reparou que quando é equivalência, eu pego só uma fórmula e já escrevo outra. Eu troco uma por outra. Né? Por exemplo,
aqui a comutatividade é uma equivalência. E aqui, de novo, é uma equivalência. Peguei isso aqui e troquei pela fórmula da condicional. Não R ou Q é equivalente a R implica Q. Tá? Eu pego uma fórmula, aplico uma equivalência e obtenho outra. Pego uma fórmula, aplico uma equivalência e obtenho outra. Aqui não. Aqui é uma inferência mesmo. Né? Eu peguei a fórmula 1 e inferi não que. Não é que elas são equivalentes, é que daqui eu infiro isso daqui. Tá? Muito bem. Agora, como é que eu posso concluir não R? É o seguinte, eu sei que Q não é verdade. E eu sei que não R ou Q é válido. Só que Q não é verdade. Logo, esse aqui tem que ser válido. Não R tem que ser válido. Por quê, pessoal? Porque eu tenho aqui que não R ou Q é verdadeiro. Então, um dos dois tem que ser verdadeiro, mas o Q não vale. Então, esse aqui tem que ser obrigatoriamente. Então, eu peguei a fórmula 4, peguei a fórmula 5 e fiz um modus tollens. E deu não R. Tá bom? Vamos continuar. Agora, como é que eu vou concluir não S? Da seguinte maneira. S implica R. Mas o R não é verdade. Logo, o S não pode ser verdade. Porque se o S fosse verdade, o R seria. Porque S implica R, mas o R não é. Então eu vou pegar o 3, vou pegar o 7 e vou concluir não S usando o modus tollens de novo. Tá? Aqui eu usei o modus tollens no formato de na verdade, na linha de cima, eu falei uma bobagemzinha aqui. Eu peguei a fórmula 6, R implica Q, e peguei não Q. O modus tollens foi aplicado na fórmula 6 e não na fórmula 5. Tá? Eu tinha que R implica Q, mas Q não é válido. Então, daí eu deduzi que R não vale. Tá? Eu usei modus tollens não na 5, porém na 6, para obter a fórmula 7. E aqui eu usei o modus tollens de novo, usando o 3 e o 7. S implica R e não R, logo não S. Falta pouco, pessoal, eu já deduzi não S. Agora eu tenho que deduzir P, mas isso aí é fácil. Eu faço uma simplificação dessa fórmula. Se P e não Q é verdade, então tanto P como não Q é verdade. Então eu posso deduzir P também, fazendo simplificação da fórmula 1. Ó. Pego a fórmula 1 e faço a simplificação. Agora pronto. A bola está ali pingando na linha do gol, é só chutar para dentro. Né? Eu tenho aqui que não S é válido e P é válido. Logo, a conjunção das duas é válida. Então, agora você pega P e não S, fazendo a conjunção de 8 e 9. Então, aí você faz, ufa, cheguei na conclusão. Depois de muitos raciocínios aí, meio complicados, tortuosos, cheguei na conclusão que eu queria. Então, como eu queria demonstrar CQD, provei o argumento. Dúvidas?
Vocês podem estar cheios de dúvidas, mas a mecânica eu acho que está tranquila, né? Vocês têm que pegar aquelas tabelinhas, tanto de equivalência como de inferência, e ir fazendo as substituições. Professor, eu tenho certeza que na hora que eu começar a fazer o exercício eu vou ficar na dúvida, mas a sua explicação fica parecendo que eu vou dar conta, mas eu sei que eu vou ter dúvida na hora de fazer exercícios. Certo. É tudo questão de praticar, tá bom? Tem vários exercícios aqui no final dos slides. Eu vou deixar um gabaritozinho para vocês verem vários exemplos aí. Temos aqui mais um exemplo. Vou resolver ele pacientemente, tá? Deixa eu ver que oração. Se não vai ficar muita coisa para vocês. Já falei 56 minutos. Vamos em frente. Vamos fazer mais um, para gravar bem. 3 hipóteses, uma conclusão. O formato é esse. Primeira hipótese, vírgula. Segunda hipótese, vírgula. Terceira hipótese. Desculpe. E quarta hipótese. São 4 hipóteses e uma conclusão. Então, a conclusão é S. Vamos lá. As 4 hipóteses você vai escrever nas primeiras 4 linhas. E agora vamos tentar começar. Esse não está muito difícil. Olha só, eu tenho aqui que um certo A implica um certo B. Só que o B não vale. Então, o A não vale. Porque se o A valesse, o B valeria. Entenderam? Então, eu vou pegar a 2 e a 4 e eu faço aqui um modus tollens. Não é verdade que o A, só que o A é não Q. Eu tenho aqui um A, implica um B. E eu tenho aqui um não B. Então, usando o modus tollens, eu concluo não A. Só que o A já é uma negação, mas isso é uma coincidência. Então, eu peguei o 2 e o 4 e fiz modus tollens. Só que agora eu posso usar a dupla negação. E obter o Q, usando a dupla negação, que é a regra de equivalência. Então, na fórmula 5, se aplica o dn e obtém Q. Muito bom. Agora, eu vou pegar a fórmula 1 e vou inverter. Na verdade, poderia fazer por modo... Vou fazer direto. Eu tenho aqui que P ou não Q é verdade. Então, eu tenho um A ou B é verdade. Só que aqui, olha o que eu tenho. Não B. Isso aqui é o contrário do que está escrito aqui. Então, se A ou B é verdade, mas o B não é verdade, então eu tenho que concluir necessariamente que o P é verdade. Aqui. Porque ou ser verdade, um dos dois tem que ser, mas o segundo não é. Eu quero que não que seja verdade, mas vale o contrário. Tá bom? Então o P tem que valer, senão a Fórmula 1 não tem como se sustentar. O silogismo disjuntivo. Eu pego a Fórmula 1, pego a Fórmula 6, aplico o silogismo disjuntivo e obtive P. Agora acabou, né, pessoal? De novo a bola está pingando ali na linha do gol
e é só o camisa 9 chutar para dentro aqui. Eu tenho P implica S, e P é verdade. Então, S é verdade. Você pega o 3 e o 7 e faz o modus ponens. Obter sua conclusão. Mais um exemplozinho para vocês acompanharem aí. Temos aqui um outro. 4 hipóteses. Agora falo primeira, segunda, terceira, quarta. Quero concluir S novamente. Faz a dupla negação na 3. Você obtém R. Agora você pega a 2 e a 5, faz o modo Stollens, porque eu tenho A implica B, só que B não é verdade. Aqui é a negação de B. Então, você conclui a negação do antecedente. Pega 2 e 5, faz modo Stollens. Aí, de novo, você tem P implica Q, mas Q não é verdade. Então, P não é verdade. Pega 1 e 6 e faz modo Stollens de novo. Agora, você tem P ou um certo P ou um certo B aqui, que é S e T, é verdadeiro. Só que o P não é verdade. Então, esse cara tem que ser verdade. Porque se A ou B é verdade e o A não é verdade, então o B tem que ser. Então, você pega o 4 e o 7, é o silogismo disjuntivo. Aí você simplifica. Se S e T é verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras. Então, o S é verdadeiro e você, o 8 simplificou, concluiu o S, como você gostaria de demonstrar. Esse argumento aqui tem 1, 2, 3, 4 hipóteses e a conclusão. Quantas hipóteses e vamos fazer com calma aqui. Você vai concluir que usando silogismo disjuntivo. Então, que tem que ser silogismo disjuntivo em 1 e 4. Agora aplica modus ponens, que implica R e que vale. Então, R vale, modus ponens em 2 e 5. Tá? Agora, aqui você tem que R é verdade e P ou Q é verdade. Aí a conjunção dos dois é verdade e você concluiu. O que você queria, faz a conjunção de 1 e 6. Aqui é uma outra maneira de fazer, alternativa. Tá? Como seria essa maneira alternativa? É só uma outra maneira de fazer. Olha só. O que eu fiz aqui? E implica R, tá? E eu tenho que P ou Q é verdadeiro, Q implica R e P implica P. Tá? Eu estou escrevendo aqui a terceira hipótese. Ora, eu tenho um Q implica, um A implica B e um C implica D. Não olha para as letras. A implica B, C implica D. E A ou B é verdade. Então, R ou P é verdade. Então, eu peguei 1, 2 e 3 e apliquei a regrinha DC, né?
Se vocês quiserem ver essa regrinha de inferência, eu volto lá na panelinha, não tem pressa. Aqui está. P implica Q, R implica S, e eu tenho que P ou R é verdade. Um dos dois consequentes antecedentes, P ou R, é verdade. Então, um dos dois consequentes é verdade, Q ou S. Chama-se dilema construtivo, né? Então, aqui eu peguei 1, 2 e 3 e fiz o dilema construtivo e concluí P ou R. Aí eu peguei o 4 e o 5, P ou R é verdade. Mas o P não é verdade, logo o R tem que ser verdade. Silogismo disjuntivo em 4 e 5. E depois eu pego o R e o P ou Q e faço a conjunção. 1 é verdadeiro, 6 é verdade, então faço a conjunção dos dois, também é verdade, e concluí o que eu queria. Uma outra regrinha bem tranquila, que eu não preciso nem explicar muito. Se o argumento que você quiser provar tiver essa forma aqui, um certo R implica S, eu posso passar o R para as hipóteses. Posso fazer isso. Tenho que P1, IP2, IP3, etc., IPM, eu quero provar que implica em R implica S. Mas aí você pode pegar o R, passar para as hipóteses e concluir só o S. É bem fácil de entender. Eu quero provar que R implica S. Mas se eu provar que R é verdade, eu concluo S, não é? Então você pode pegar o R, passar para as hipóteses, como mais uma hipótese PN mais 1 aqui, e concluir apenas o S. É uma jogadinha. É um macete que permite você fazer as coisas de forma mais simples. Isso nos dá mais uma premissa adicional, então dá mais munição para você demonstrar a conclusão, sem falar que a conclusão é mais simples, né? Só tem o S. E simplifica a conclusão. Então aqui tem um exemplo. Eu quero provar esse argumento. Eu tenho aqui uma hipótese e uma conclusão. Ao você passar então o A como mais uma das hipóteses, se eu tiver isso e tiver A, então eu quero concluir B. Essa aqui é a ideia. Em vez de provar que se eu tiver isso, então eu tenho isso, eu vou fazer o seguinte: se eu tiver isso e o A, então eu vou concluir o B. Então vai ficar assim. Eu jogo essas duas hipóteses, essa primeira e o A, que é a segunda. Tá? E aí eu quero concluir B, mas aí ficou fácil. Eu uso o modus ponens aqui. Se A implica alguma coisa, é verdade, e A é verdade, então essa alguma coisa é verdade. Mas agora, se A implica B e A é verdade, então B é verdade. Agora eu faço modus ponens em 2 e 3. Faz modus ponens em 1 e 2, conclui isso. Agora faz modus ponens em 2 e 3, conclui B. Você provou. Aqui está um outro exemplo. Duas hipóteses e uma conclusão que está em formato de implicação. Então, o que eu vou fazer? Em vez de eu colocar isso como conclusão, eu vou jogar o A as minhas hipóteses. Tá? Como que eu faço isso? Ah, bom, desculpem. Aqui eu estou adiantando demais. Isso aqui é uma demonstração usando a técnica antiga, provando que A implica C a partir de duas hipóteses. Então, o formato ficaria assim. Esse é o jeito tradicional.
Depois vocês podem verificar as regrinhas. Mas o que eu fiz aqui? Peguei apenas duas hipóteses, apenas duas, essa e essa, e concluí a conclusão aqui, A implica C. Esse é o jeito tradicional. O novo jeito proposto, você passar o A com mais uma hipótese, uma terceira hipótese. Ficaria assim, ó. Aí fica mais fácil até para você concluir diretamente, porque você já tem não A ou B, então um dos dois tem que ser verdade, mas o não A não pode ser verdade, porque a negação dele é verdade. Então você conclui B por silogismo disjuntivo, usando 1 e 3. Ficou até mais fácil de demonstrar. Mais fácil do que do jeito tradicional. Aqui eu apliquei duas regras. Do novo jeito, em vez de escrever duas hipóteses, eu escrevi três hipóteses, aí então simplifiquei. Eu apliquei uma regra só e já provei o que eu queria. Desculpa o que eu fiz aqui. Eu queria provar A implica C. Ah, tá bom. Agreguei uma hipótese, só que as minhas regras ficaram mais fáceis. Eu apliquei essa regrinha aqui e por silogismo disjuntivo eu obtive B e depois apliquei o modus ponens aqui e obtive C. A aplicação das regras foi mais direta do que no caso anterior. Usei regrinhas um pouquinho mais complicadas. Tá? Muito bem. Você pode, através de todas essas técnicas que eu expliquei, montar argumentos verbais. Uma maneira de você ver se a pessoa está argumentando bem. Então, um argumento verbal em português, então, por exemplo, os resumos de um advogado num tribunal, uma propaganda, um discurso político, formado por declarações simples, ele pode ser testado logicamente por um processo em duas etapas. Eu posso simbolizar cada declaração usando fórmulas proposicionais, e aí eu posso provar a validade do argumento construindo essa sequência de demonstração, usando essas regrinhas, ou de equivalência ou de inferência que a gente tem usado. Olha aqui um argumento. Se as taxas de juros caírem, o mercado imobiliário vai melhorar. A taxa federal de descontos vai cair. Ou o mercado imobiliário não vai melhorar. As taxas de juros vão cair com certeza. Portanto, a taxa federal de descontos vai cair. Não entendi nada. Isso aqui está um argumento extremamente confuso. Se o cara falar isso, você nem sabe o que ele está falando direito. Mas vamos ver. Vamos usar a anotação. A taxa de juros vai cair, a proposição J. Mercado imobiliário vai melhorar, é a proposição I. A taxa federal de descontos vai cair, é a proposição F. O argumento fica. Se as taxas de juros caírem, então o mercado imobiliário vai melhorar, ou seja, J implica I. Se a taxa de juros cair, então o mercado imobiliário vai melhorar. J implica I. Então, esse aqui é o primeiro parte do argumento. Segunda parte. A taxa federal de descontos vai cair ou o mercado imobiliário não vai melhorar. Então, F, a taxa federal de descontos vai cair ou
o mercado imobiliário não vai melhorar, não ir. Essa é a segunda parte do argumento. E a terceira parte diz: as taxas de juros vão cair. Então, J. Então, eu estou ligando tudo isso com E, pessoal, porque são frases que estão em conexão. Primeira proposição, está aqui, e segunda proposição, está aqui, e terceira proposição, está aqui. Se as taxas de juros caírem, então o mercado imobiliário vai melhorar. J implica I. E a taxa federal de descontos vai cair ou o mercado imobiliário não vai melhorar. F ou não I. E as taxas de juros vão cair. J. Portanto, isso implica que a taxa federal de descontos vai cair? Isso implica F? Aí você põe as três hipóteses, argumento, faz modus ponens 1 e 3, aí conclui I. Agora, F é a taxa federal de descontos, não é falso, né? F ou não I. Só que o não I não vale, porque a negação dele vale. Então, por silogismo disjuntivo, você conclui F, de 2 e 4. Deu certo. É só, você concluiu, volta aqui no slide, você concluiu F. Como você queria. Isso aqui é uma outra forma de fazer. 3 hipóteses. Eu posso fazer a comutativa com a fórmula 2. Posso fazer a condicional com a fórmula 4. Posso pegar a fórmula 1 e a fórmula 5 e fazer J implica I implica F, então J implica F, aquela transitividade, né? É a formulinha do silogismo. Caramba, esqueci o nome, temos que voltar. É muita fórmula. Eu esqueço. Volta tudo. O famoso silogismo ético, que é a transitividade que eu tinha falado. P implica Q implica R, daí você deduz que P implica R. É o SH. A gente não costuma usar muito, né? Mas aqui nós usamos. Eu usei aqui silogismo hipotético 1 e 5, mas aí como J vale, faz modus ponens com 3 e 6, você conclui F. Outra maneira de fazer. Então, o argumento, ok, você conseguiu deduzir o que a pessoa falou. Também existe uma maneira de passar todas essas fórmulas por um padrão, e isso se chama forma normal conjuntiva. Tá? Vamos chamar um literal de uma fórmula atômica ou sua negação. Por exemplo, não R é um literal, P é um literal. Tá? Uma cláusula é uma disjunção de literais. Pega um literal, ou outro literal, ou outro literal, onde N é o tamanho da cláusula. Tá? Um exemplo, aqui nós temos uma cláusula por 3 literais. Não P, ou Q, ou R. O primeiro literal é não P, o segundo literal é Q, o terceiro literal é R. Aqui temos outra cláusula, Q ou não R. Outra cláusula aqui, Q. O N também pode ser igual a 1. A disjunção pode ser feita com 1, 2, 3, 4, quantos literais você quiser. Lembrando que o literal
é uma formulazinha atômica, uma letrinha, ou a negação de uma letrinha. Outra cláusula, não R, formada por um único literal. Então, uma fórmula está na FNC, na forma normal conjuntiva, se eu consigo escrever ela como uma conjunção de cláusulas. Olha aqui. A primeira cláusula, que é a definição que eu dei no slide anterior, e a segunda cláusula, etc., até a última cláusula. Olha aqui uns exemplos. Cláusula, disjunção de literais. Cláusula, disjunção de literais. Cláusula, com único literal. Cláusula, 2 literais. Última cláusula, 2 literais. 1, 2, 3, 4, 5 cláusulas. As cláusulas são disjunções e a fórmula toda é uma conjunção, estão vendo aqui os Es? Das 5 cláusulas. Eu estou fazendo uma conjunção das 5 cláusulas. Isso é uma maneira de escrever uma fórmula. Tá? A primeira cláusula é essa daqui, a segunda cláusula é essa, a terceira cláusula é essa, a quarta é essa, a quinta é essa. A minha fórmula é C1E, C2E, C3E, C4E, C5, que está nesse formato aqui. Você pode escrever também como um E distribuído de K de 1 até M, tá? De todas as cláusulas. Eu posso pegar uma fórmula qualquer e tentar traduzir ela para uma fórmula B na forma normal conjuntiva, que é equivalente a ela. Então, por exemplo, eu vou trocando as fórmulas por outras equivalentes. Por exemplo, se eu tiver um x implica y, eu troco por não x ou y, usando a fórmula da condicional. Se eu tiver não x ou y, eu reescrevo como não x e não y. Se eu tiver não x e y, eu escrevo não x ou não y, usando sempre as regras de equivalência. Se eu tiver não x, eu reescrevo como x. Se eu tiver x ou y e z, eu escrevo x ou y e x ou z. Se vocês olharem na tabelinha das equivalências, vocês vão encontrar todas essas equivalências. Aí você vai fazendo essas trocas até não mais ser possível fazer substituições. Aí a fórmula vai estar na FNC. Por exemplo, eu tenho aqui um exemplo. Eu posso pegar essa fórmula aqui e transformá-la numa FNC usando as equivalências que estão nesse algoritmo. Tá? Então, eu posso pegar essa fórmula aqui, estou reescrevendo ela aqui, e começar com essa equivalência. Ó. Eu tenho aqui que uma coisa implica outra. Aí eu uso essa equivalência. Tá? Vai ficar assim. X implica Y, eu troco por não X ou Y. P implica alguma coisa, eu troco por não P ou essa alguma coisa. Agora eu vou aplicar um De Morgan aqui. É uma das regras que eu posso usar, que estava no slide anterior. Eu tenho não P ou, abre parênteses, Q, E, aplico o De Morgan. Não R ou P, eu troco por não R e não P. Não R e não P. Agora eu faço a distributiva do E em relação ao E. Desculpe. Do OU em relação ao E. Eu vou ter não P ou P e não P ou isso que está aqui dentro. E vou aplicando. Agora eu faço uma outra distributiva desse OU em relação a esse E. Eu vou ter não P ou não R e não P ou não P.
direita dessa parte, não P ou R, distribuir, e não P ou não P. Agora, isso aqui eu posso simplificar. Bom, da linha de cima para a linha de baixo, eu só tirei aqui esses parênteses, tá? Porque aqui é um E, eu posso usar associatividade, né? Eu não preciso desse parênteses aqui. Aqui eu estou fazendo o E dessas duas coisas, mas eu posso tirar esses parênteses aqui e escrever nesse formato. Essa fórmula já está na FNC. Cláusula, cláusula, cláusula. Cada cláusula é disjunção de literais, disjunção de literais, disjunção de literais, e aqui está a conjunção deles todos. Moral da história. Qualquer fórmula lógica eu posso colocar na forma normal conjuntiva, que é um formato padrão de escrever as fórmulas, que é usada pelos algoritmos de validação das fórmulas. Então, eu também posso pegar uma fórmula A na FNC e simplesmente escrever todas as cláusulas dela separadas por vírgulas, sem ter que escrever esses eis aqui que estão no meio. E essa forma de baixo é mais simples, é chamada de forma clausal. Pessoal, acho melhor eu parar, porque eu já falei regra, fórmula, falei coisa demais e já estamos aí com quase 1h30. Então, aqui eu estou dizendo como reescrever a fórmula na FNC para a forma clausal. Tá? Realmente é muita coisa, professor. Tem muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Eu concordo que é muita coisa. Mas a matéria é essa, né? A ementa é essa. E eu e a Raquel, antes de começar a disciplina, já cortamos muita coisa, tá? Para caber nas semanas disponíveis que nós temos. Então a gente porque ainda são semanas mais curtas e as aulas mais curtas, né? A gente ainda cortou muita coisa. Vocês ainda se livraram de muitas coisas, tá? A gente só ficou com as mais importantes. E muita coisa sambou na hora de fazer esse cronograma aí, senão não caberia. Tá bom? Eu entendo. Isso está ocorrendo realmente. A gente está tendo que fazer ajustes para adequar, mas é o que temos para hoje, né? É o que temos para hoje, infelizmente. E aí nós terminamos, tá bom? Vou parar a gravação.